Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, ao nosso encontro, tratando de Estatuto da Polícia Militar. Pessoal, dentro dessas inovações legislativas, eu não posso deixar de trazer para vocês aqui a questão dos militares estaduais temporários. A Lei Federal 13954/2019 criou regras gerais para a adoção de militares temporários nos estados da federação, podendo, inclusive, exercer atividade fim no quadro de combatente. Os principais requisitos definidos pela lei federal para os militares temporários. O militar temporário estadual, PM ou bombeiro, ele vai poder ficar na força por um período de até 8 anos, e o efetivo desses militares temporários ele é correspondente a 50% do efetivo de cada posto ou graduação. Vamos dar um exemplo. Se na Polícia Militar são previstos no quadro de terceiro sargento PM 1.000 terceiros sargentos. Desses 1.000, 500 podem ser temporários. Não confundir com 50% do total do efetivo da força. Muito cuidado com isso. Se ele te perguntar numa eventual prova, os militares temporários correspondem a 50% do total do efetivo da força. Não, 50% do total do efetivo de cada quadro. Vamos supor que os tenentes médicos da Polícia Militar, o quadro de tenentes médicos, seja composto por 500 tenentes médicos. Desses 500, 250 podem ser temporários. Ok? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 9535/21, dando continuidade a essa inovação da lei federal, criou o Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde, criando o quadro de oficiais temporários no posto de primeiro-tenente e o quadro de praças temporários de saúde na graduação de cabo. Com relação aos combatentes, ainda é temerário supor que aqui no Rio de Janeiro possa haver o combatente temporário por questões relativas ao porte de arma. Ok, pessoal? Antiguidade e precedência. O que é a antiguidade? Qualquer pessoa, quando ingressa numa carreira militar, ela vai realizar um curso de formação para aprender ali as especificidades da sua profissão. Esse curso de formação tem um sistema de avaliação, provas escritas, fichas de avaliação de desempenho emitidas por superiores hierárquicos. Ao final do curso de formação, cada militar ali obtém uma determinada nota, um grau final de curso. E é esse grau final de curso que determina o primeiro ranqueamento da carreira, a definição da ordem de antiguidade na qual o militar vai ingressar no seu respectivo quadro. A antiguidade é eterna. Dois militares nunca são iguais. Um sempre é mais antigo. Ok? E a precedência, pessoal? O que é precedência? É a posição determinada entre militares de igual posto ou graduação e no mesmo quadro. Por exemplo, determinado major da Polícia Militar, no quadro de majores da Polícia Militar, ele ocupa a numeração número 80. Ele é o 80º major mais antigo. E está servindo numa determinada unidade, eis que a passagem de comando dessa unidade onde ele serve. E aí vem transferido ali para exercer as funções de subcomandante. Um major PM que é mais moderno, de menor antiguidade no quadro. Um major de número 90. O que acontece com esse major que é o 80? Ele continua sendo mais antigo que o major número 90, que é o subcomandante? Sim, no quadro ele figura como mais antigo. Porém, esse major que veio para exercer as funções de subcomandante
possui precedência funcional sobre esse major mais antigo por prerrogativa da função que está exercendo. O conceito de superior está lá no artigo 24 do Código Penal Militar. Se um militar exerce autoridade sobre outro militar de igual posto ou graduação, ele considera-se seu superior. Ok? Isso aqui é a precedência funcional. A precedência que nós conhecemos mais a fundo é a precedência oriunda lá do regulamento de continências. Para efeito de honras, continências, sinais de respeito, o militar da ativa possui precedência sobre o da reserva. Observe, ele não possui antiguidade. Ele possui precedência. Exemplo, um subtenente da Polícia Militar, RG 54.000. Já na reserva remunerada, ele vai visitar lá a sua antiga unidade, o Regimento Marechal Caetano de Farias, o Batalhão de Choque, onde fica o Batalhão de Choque. E aí, esse subtenente 54.000, já na reserva remunerada, ele encontra lá um companheiro que hoje também já possui a mesma graduação que ele, um subtenente 78.000, que está no serviço ativo. Para honras, continências, sinais de respeito, na hora que um policial de menor posição hierárquica fosse dirigir a um deles, vai ter que se dirigir a quem? Ao subtenente 78.000 que está na ativa. O subtenente 78.000 da ativa possui precedência sobre os 54.000 da reserva. Isso não significa que os 54.000 deixou de ser mais antigo que ele. A antiguidade é eterna. A precedência, ela se amolda à sua situação policial militar. Lembrando que a precedência para efeito de honras, continências e sinais de respeito, tá, pessoal? Ela é entre militares de igual posto ou graduação. Então, vamos supor, tem um subtenente da reserva, ele está lá num batalhão da PM conversando com um terceiro sargento da ativa. E aí, na hora de prestar continência ali, o soldado vai prestar para quem? Para o subtenente da reserva. Um é sub, o outro é terceiro sargento. O primeiro exemplo, eu dei o exemplo de 2 subtenentes, um da ativa e um da reserva. O segundo exemplo, eu dei o exemplo de um subtenente da reserva e um terceiro sargento da ativa. Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo. Declaração de aspirante. O aluno do curso de formação de oficiais combatentes, ao término do seu curso de formação, ele é declarado aspirante a oficial por ato do comandante-geral. Tá? É o comandante-geral quem declara o aluno oficial aspirante. O que é o aspirante? É um praça especial em estágio probatório. O aspirante não é oficial. Ele possui a prerrogativa, a concessão de frequentar os mesmos ambientes dos oficiais subalternos, do segundo e do primeiro tenente. Ele é um praça especial em estágio probatório. Ok? E aí, findo esse estágio probatório, ele será avaliado pelo comandante da unidade que o recebeu, ok? Comissão de promoção de oficiais vai se reunir, e aí sim, agora, quem promove o aspirante ao primeiro posto da carreira, posto de segundo tenente PM, agora sim, ato do governador. O combatente, ele passa por esses 2 momentos. Conclui o CFO, é declarado aspirante por ato do comandante-geral. Depois do estágio probatório, promovido ao posto de segundo tenente, agora sim por ato do governador. Mas vamos supor que o aspirante, durante o estágio probatório, cometa um desvio de conduta, uma falta grave, que enseja a necessidade da sua revisão disciplinar, que tenha que ser revista as condições dele permanecer ou não na PEMERG. O comandante da unidade que recebeu o aspirante, ele
devolve o aspirante para a Academia de Polícia Militar. O comandante da Academia de Polícia Militar submete o aspirante a qual processo administrativo disciplinar, pessoal? Conselho de Disciplina, como se graduado com estabilidade o aspirante fosse. Note que o aspirante não tem a prerrogativa do Conselho de Justificação, que é o processo administrativo disciplinar, quando o acusado ali é um oficial. O aspirante não tem essa prerrogativa. E aí, quem é que decide se o aspirante fica ou não na polícia? Comandante-geral da Polícia Militar, ok? Cuidado que o primeiro posto da carreira do combatente é segundo-tenente. Para os oficiais auxiliares, para os oficiais do quadro de saúde, o primeiro posto da carreira é o de primeiro-tenente. Seguindo, cargo é um somatório. Atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um policial militar em serviço ativo. Policial militar da reserva não tem cargo. Então como é que a gente explica essa questão do comandante-geral da PEMERG ser um coronel da reserva, como acontece às vezes com frequência? Quando isso acontece, quando o oficial da reserva ele vem exercer as funções de o cargo de comandante-geral da PEMERG, ele é convocado para o serviço ativo, ok? Comandante-geral que exerce a função de comandante-geral da... Coronel PM que exerce a função de comandante-geral da PEMERG, ele é convocado para o serviço ativo, ok? Ele não continua no status de reserva remunerada, não, ok? As obrigações inerentes ao cargo devem ser compatíveis com o grau hierárquico. Por exemplo, seria razoável você colocar um soldado PM para exercer as funções de oficial de dia? Não há compatibilidade entre o cargo e o grau hierárquico. Okay? O provimento desse ato, desse cargo, se faz por ato administrativo da autoridade competente. E aí, pessoal, qual é a diferença entre cargo e função? Cargos são as atribuições, deveres e responsabilidades. Funções, o que são as funções? São todas as tarefas que você tem que realizar no desempenho do cargo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que lá no 8º Batalhão, Campos dos Goitacazes, lá tem o Destacamento de Policiamento Extensivo, DPO, do Farol de São Tomé, DPO 08/02. E aí o comandante do 8º Batalhão, no uso de suas atribuições, resolve nomear no cargo de comandante do Destacamento de Policiamento Extensivo o subtenente Peçanha, José Alberto Manhães Peçanha. Um exemplo hipotético, tá, pessoal? E aí o subtenente Peçanha chega lá para assumir o comando do DPO. Ele está no cargo de comandante, publica no BOL interno do 8º Batalhão, e o comandante nomeou o subpeçanha comandante do DPO lá, caramba. O que o Peçanha tem que fazer? Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Verificar as instalações físicas do destacamento de policiamento extensivo. Zelar pelo fiel cumprimento da escala de serviço do DPO. Verificar as condições do armamento destinado ao DPO. Verificar a situação das viaturas que estão destinadas àquele DPO. Vamos supor que o DPO lá do Farol do São Tomé fosse em frente à delegacia lá e ao lado do fórum, interagir com as autoridades de segurança pública no entorno do DPO, fiscalizar os horários de patrulhamento e roteiros das equipes que pertencem ao DPO. Olha a quantidade de coisas que o Peçanha tem que fazer no desempenho do cargo de comandante do DPO. E todas essas tarefas são as funções. Vacância do cargo, pessoal, artigo 21.
Existem situações onde o cargo policial militar fica considerado vago, vazio, falecimento. Exemplos: comandante-geral, no uso de suas atribuições, declara vago o cargo de comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária em razão do falecimento de seu comandante, Coronel PM Marcos Fázio. Coronel PM Fázio, ele comandava o BPRV, morava no interior do estado. Um belo dia na estrada com seu motorista, o motorista alegou cansaço, pediu para trocar de direção com o Coronel Fázio. O Coronel Fázio, na direção da viatura, bateu com a viatura e faleceu no exercício do cargo de comandante. Outro exemplo: o comandante-geral da PM resolve declarar vago o cargo de comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, no bairro do Meier, em razão do falecimento de seu comandante, Coronel PM Luiz Gustavo Lima Teixeira. Coronel Teixeira tombou no cumprimento do dever em confronto com marginais da lei. Extravio, pessoal. O que é o extravio? Extravio é a última consequência de uma situação gerada por uma operação policial, uma calamidade pública. Vamos dar um exemplo. Um comandante de batalhão da Polícia Militar, ele vai proferir uma palestra no estado do Amazonas. E aí ele vai de carona no avião da Força Aérea. O avião da Força Aérea cai na selva amazônica com esse coronel da PM do Rio a bordo. E aí os despojos, após equipes de resgate adentrarem a mata, os despojos, o corpo desse coronel não é encontrado. Quando se passam mais de 8 dias do militar sumido, sem quaisquer indícios de que ele tenha desertado, vamos falar sobre a deserção, ele é declarado desaparecido. Quando se completa 30 dias do desaparecimento, ele é declarado administrativamente extraviado. Para quê, pessoal? Para que seja ali pago de imediato, de pronto, a pensão militar aos seus beneficiários habilitados. Ok? Deserção. O que é a deserção? É o militar que livre e espontaneamente expressa a vontade de não mais comparecer ao serviço militar, não mais ir para o quartel. Ele simplesmente, por um período de mais de 8 dias, deixa de aparecer. Tá? E também, pessoal, a vacância do cargo se dá naquele intervalo de tempo óbvio entre a exoneração de um ocupante e a nomeação do próximo, aquele breve intervalo de tempo. Tudo bem? Manifestações essenciais do valor policial militar, pessoal. Para você não ficar decorando isso, a palavra valor, ela é precedida do artigo masculino o. São manifestações essenciais do o valor policial militar. Então, essas manifestações essenciais do valor policial militar são frases que correspondem a atributos da área afetiva. E todas essas frases também são iniciadas pelo artigo masculino o. Tem uma exceção aqui, tá, pessoal? O atributo da área afetiva, que é uma manifestação essencial do valor policial militar, e não é uma frase iniciada pelo artigo masculino o, é a fé na elevada missão da Polícia Militar. Olha aqui, o patriotismo, o devotamento à manutenção da ordem pública, o sacrifício da própria vida, o civismo, o culto das tradições históricas, o espírito de corpo, o orgulho do policial militar pela organização onde serve, o amor à profissão, o entusiasmo com que é exercida e o aprimoramento técnico profissional. Isso aqui é para você não ficar decorando isso. Ok? Cuidado, que é muito comum, principalmente nos concursos internos, o examinador brincar com artigo 26, artigo 27 e o artigo 30. Artigo 26. Manifestações essenciais do valor policial militar.
Artigo 27, preceitos éticos. Artigo 30, deveres. Olha os preceitos da ética policial militar. São 19 frases que também correspondem a atributos da área afetiva. Humanamente impossível você decorar tudo isso. O que você tem que saber é o seguinte, que esses atributos da área afetiva, aqui nos incisos do artigo 27, todos eles são iniciados por verbos no infinitivo. Quer ver? 1. Amar a verdade. 2. Exercer com autoridade. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Cumprir. 5. Ser justo. 6. Zelar. Todos eles são verbos no infinitivo. Então, quando aparecer ali, geralmente o examinador o que faz? São manifestações essenciais do valor policial militar. Correspondem aos deveres policiais militares. Aí ele brinca com essas frases. Você já sabe que se for precedido do artigo masculino o é valor policial militar, se for verbo no infinitivo é preceito ético. Já dá para fazer a questão ali por eliminação e tem questões aí para você a respeito dessa temática aqui. Antes de eu falar do 28, vamos lá para o 30, que eu estou dentro desse contexto aqui de manifestações essenciais do valor policial militar, preceitos éticos, deveres, pessoal. Deveres. O que são deveres? É um conjunto de vínculos racionais que ligam o policial militar à sua pátria, à sua comunidade estadual e à sua segurança. Os deveres também compreendem atributos da área afetiva. Só que aqui, pessoal, são 6 atributos da área afetiva, igualzinho lá o valor policial militar. Só que aqui eles se alternam entre artigo masculino O e artigo feminino A. Então aqui não tem jeito. Você tem que dar uma lida, tentar memorizar o que são esses deveres aqui, para não confundir com o valor policial militar, não confundir com preceitos éticos. Coloquei para você. Não esqueça de ver o artigo 26 e 27. Vamos ver esses deveres. A dedicação integral ao serviço, a fidelidade à pátria e à instituição que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida, o culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina, o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens, a obrigação de tratar o subordinado dignamente com humanidade. Então aqui você tem manifestações essenciais do valor policial militar, você tem preceitos éticos e você tem deveres. Se no teu concurso, por um acaso, caiu o regulamento disciplinar da Polícia Militar, aí tem mais uma situação para você ficar atento, que lá no decreto 6579/83, regulamento disciplinar da Polícia Militar, no artigo 6º, inciso 2º, tem lá, ó, manifestações essenciais da disciplina. Beleza? Mas, por enquanto, fica aqui com valor policial militar, preceitos éticos e deveres, para você não confundir o que é um e o que é outro. Proibição de atividade empresarial. Pessoal, o policial militar da ativa, o que está no serviço ativa, é proibido. O da reserva pode, mas o da ativa não pode. Tomar parte em administração, gerência de sociedade ou dela participar. Ok? Ou seja, o policial militar ele não pode ser sócio majoritário. Porque se ele se tornar sócio majoritário, obrigatoriamente ele vai ter que tomar parte no conselho de administração. Isso aí são regras de direito empresarial. Exceção: o policial militar pode ser acionista ou cotista em sociedade anônima ou sociedade de responsabilidade limitada, a LTDA. Ok? Corroborando com isso, no decurso do tempo, nós tivemos aqui o 972 da Lei 10.406/2002, Código Civil. Pesquisem lá o artigo 972, que ele vai dizer para você o seguinte:
Condições para ser empresário: estar em pleno gozo da capacidade civil. 2. Não estar legalmente impedido. Ou seja, você concorda comigo que o artigo 28 cria um impedimento que se amolda no que está descrito no 972 do Código Civil? Ou seja, para ser empresário, eu tenho que estar em pleno gozo da capacidade civil e não posso ter nenhum tipo de impedimento decorrente de lei. Caramba, eu sou policial militar e o artigo 28 do meu estatuto cria um impedimento para que eu seja empresário. Então eu não posso. Microempreendedor individual, pessoal. O MEI. Policial militar pode ser MEI? Pasmem vocês. À luz do direito empresarial, o microempreendedor individual constitui-se de uma sociedade empresarial unipessoal, composta por uma pessoa só. E outra coisa, pessoal, a profissão militar em geral, seja de Forças Armadas ou estadual, ela exige o quê, pessoal? Dedicação exclusiva ao serviço. É por essas razões, não estou entrando no mérito da capacidade fiscalizatória de qualquer órgão em relação aos seus administrados. Estou me atendo a questões legais. O policial militar também não pode ser MEI por essas questões. Ok? Artigo 29. Comandante-geral da PEMERG pode determinar aos policiais militares da ativa que informem a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Ou seja, esse ato ele é motivado e vinculado. O comandante-geral ele não pode, a bel prazer, saber por que o soldado comprou aquele carro, por que o sargento comprou um apartamento, por que o capitão comprou um terreno no interior. Ok? Mais ainda, o da reserva remunerada ou reformado, o comandante-geral ele não pode atingir com essas medidas. Vamos supor, um subtenente da reserva remunerada, ele é parado numa operação lei seca, a bordo de uma picape Toyota SW4, valor de mercado R$ 400 mil. Ele é subtenente da reserva. A evolução patrimonial dele não interessa ao comandante-geral da PEMERG, nesse caso, ele é da reserva. Ah, e se fosse um subtenente da ativa? Somente se houvesse uma razão que recomendasse essa medida. Um exemplo, subtenente lá do 25º Batalhão, Cabo Frio. Chegou lá no batalhão com uma Hilux SW4 zero. E aí o comandante, aquilo chamou a atenção do comandante, da P2, o comandante quer que esse camarada informe esse sinal exterior de riqueza, essa evolução patrimonial do policial militar. Comandante de unidade não tem prerrogativas ou autoridade, competência para tomar essa medida. Agora, outra questão é a seguinte, vamos supor que no mesmo exemplo que eu dei, comandante-geral da PM manda um documento lá para o 25º Batalhão, comandante do 25º, olha, Ministério Público está investigando um policial militar da sua unidade por suposto envolvimento com um tipo de organização criminosa, e o Ministério Público quer que o senhor, comandante do batalhão, através da delegação de competência da minha pessoa, comandante-geral, você informe os sinais exteriores de riqueza que esse policial apresenta. Aí é outro papo. Tem uma investigação em andamento, o policial militar ali paira algum tipo de suspeita sobre ele. Nesse caso, a medida está vinculada a um determinado ato administrativo.
O comandante-geral não pode, a bel prazer, saber por que, que cada policial militar tem patrimônio, riqueza, enfim. Pessoal, é isso. Vamos dar uma paradinha por aqui. Já já a gente volta.